um golpe de sorte total, assim. Imagino. Teve um caso mais ou menos recente, há uns 7, 8 anos atrás, que o cara caiu de um... Geralmente acontece no Caribe, porque os americanos enchem a cara de bebida, né? E aí o cara caiu do navio à noite e sobreviveu à queda e passou a noite boiando lá e conseguiu de manhã ser resgatado por outro navio, assim, num golpe de total sorte, né? E inclusive foi no dia de ação de graças, então os caras disseram que era um milagre, né? Dia de ação de graças o cara tá vivo, mas realmente é um milagre, o cara sobreviver a uma queda dessa e sobreviver e ser encontrado no mar, que é a coisa mais difícil é ser encontrado. O cara consegue ficar esperando, né? Não se cansar, né? Cara, pois é. E o cara tem um outro problema mais sério, que é a hipotermia, né? O frio, né? A água é gelada, mesmo um lugar quente como o Caribe, a água, depois de um tempo, o corpo humano começa a perder a temperatura, né? Então, assim, a hipotermia mata, né? Mas os casos, assim, das pessoas que caem de embarcação e são resgatadas, você conta quase que nos dedos, né? A grande maioria não é nem encontrado, né? O cara desaparece. Porque é o que eu te falei, cara. A gente dentro d'água, lembra que a gente só fica com isso aqui de fora. Não é a nossa altura. Não é 1,80 m fora d'água. O resto só fica com a pontinha da cabeça fora d'água, entendeu? Nossa. Então você desaparece ali, né? É difícil. Mesmo se alguém vê você cair, se essa pessoa não desgrudar o olho da tua cabecinha indo embora, ela não pode olhar pra mais nada, ela tem que ficar olhando. Se ela fizer assim, ela voltar, não acha mais. Não acha mais. Teve um caso, a gente vai conversando, é assim, claro, né? Relaxa. Eu vou falando, vou lembrando. Teve um caso que foi trágico e hilário, na verdade, que aconteceu... Qual foi a cidade americana, cara? Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Mas enfim, a cidade ia fazer... Essa história tá no livro também. A cidade ia fazer queria entrar pro Guinness como a maior quantidade de balões soltos na cidade. Queria entrar pro Guinness. Aí juntaram lá milhares e milhares de balão para bater o recorde do negócio. Era um domingo, soltaram os balões, só que eles esqueceram de checar a previsão do tempo. O dia estava bom, mas estava ventando. E o vento aumentou. E aí o vento começou a trazer os balões de volta. Os balões subiam, mas o vento empurrava de volta e os balões desciam de volta. E era muito balão. Aí começou a ter porrada em acidente de trânsito, em cruzamento, porque um monte de balão o cara não enxergava. Enfim, virou um salseiro a quantidade de balões que estava voltando para a cidade. Bom, teria parado por aí se não fosse uma infelicidade. Naquele dia, dois caras tinha um lago muito grande na região. Dois caras tinham saído para pescar com um barquinho lá. E aí começou a cair os balões, né? E esses dois caras tiveram um problema no barco, pediram socorro para... Não é bem guarda costeira, porque estavam em água interna, mas enfim, pediram socorro, resgate, e o resgate saiu para procurar os caras. Quando o resgate saiu para procurar os caras, foi exatamente na hora que o vento aumentou e começou a trazer os balões tudo de volta, e os balões começaram a cair no lago, né? Muito balão, muito. Imagina centenas de bexigas, né? Na água. Como é que você vai achar duas cabeças no meio de centenas de bexiga? Os caras foram computados mortos 2 dias depois, porque eles simplesmente não conseguiam encontrar os caras no meio de tanta coisa redonda na água. Cara, então assim... muito azar também. Pois é. E depois disso, inclusive, o Guinness aboliu essa categoria do... para não ter... Para não incentivar mais, para evitar novos Foi problemas. Depois do Padre do Balão também. E o Padre do Balão o Padre do Balão é um clássico. Eu contei no livro anterior. O Padre do Balão, assim, Cara, não tinha como dar certo. Não tinha. Ele não sabia nem mexer num aparelho. E já tinha dado errado antes, porque ele já tinha feito um teste
na região onde ele morava, no interior do Paraná, e ele já tinha decolado com as bexigas e o vento levou, ele pousou na Argentina, inclusive. Foi levando, quer dizer, já tinha um indicativo. Deus já tinha falado com ele. Não vai nessa. E ele foi. E deu o que deu, né? Para quem não sabe, ele subiu preso num monte de balão de bexiga, né? Já era tarde, inclusive. Já era um horário meio tarde, devia ter feito isso antes. O tempo estava horroroso, chovia, era uma desgraça, em Paranaguá. E ele tinha planejado fazer um trecho de Paranaguá até onde, não me lembro exatamente para onde, mas era para dentro, para dentro da terra firme. Só que ele estava em Paranaguá, que é na beira do mar. A hora que ele começou a subir, o vento começou a empurrar ele para o mar, no sentido contrário do que ele ia. E, na verdade, não tinha nenhum meio de controle. Só, o máximo que ele podia fazer era ir esvaziando o balão para tentar descer, né? E ele foi, e foi levado para o mar. Mar adentro. E desapareceu. Foi encontrado depois, né? Um pedaço e coisa. Eu cheguei quando eu fui publicar essa história, você sabe que ele acabou ganhando um prêmio póstumo, né? Que eu esqueci o nome, que é quem faz as maiores besteiras. Prêmio Darwin, né? Exatamente, prêmio Darwin. Ele ganhou o prêmio Darwin. As mortes mais estúpidas. Exatamente. Né? Naquele ano ele ganhou o prêmio Darwin. Eu cheguei a conversar na ocasião, quando eu ia fazer a matéria, com alguns familiares dele, mas eles não queriam falar muito no caso, não. Mas esse aí é um caso clássico de uma coisa que fadada a não dar certo, né? E eu lembro que o Pânico fez um negócio parecido com a Sabrina, lembra? Cara, minha irmã acreditando que era verdade. E claramente era fake o negócio. Né? Que nem quando enrolaram ela em plástico bolha e diziam que iam jogar nas cataratas do Iguaçu e teve gente que acreditou. Cara. Mas e de história de barcos? Vamos ver aqui então. Qual outra você quer contar agora pra gente que eu acho interessante? Cara, assim, ó, eu tenho uma certa predileção, meio mórbida, na verdade. Mas o que mais me fascina, né, nesses lances, dos casos que acontecem no mar, são aqueles onde você não sabe o que aconteceu. Que tem histórias... Muito, porque, assim, o mar é enorme, gigantesco. Teorias. Não tem câmera de segurança, não tem satélite, não monitora, não tem testemunha. Se o cara estiver sozinho, por exemplo, se morrer todo mundo, não fica ninguém, né, para contar o que aconteceu. E aí tem muita história desse gênero que você não sabe, de fato, o que aconteceu. Você trabalha com hipóteses, né, do que pode ter acontecido, né? E tem vários casos assim. Barcos que aparecem sem ninguém. O barco aparece sem ninguém a bordo. Aí você sabe o que aconteceu, né? Quem estava aqui, o que aconteceu com quem estava aqui? Caiu aonde? Morreu aonde? Morreu como? Né? Morreu ou foi assassinado? Porque tem essa também, né? Porque imagina que o mar é uma área sem monitoramento, tá? Não é como uma cidade, sem monitoramento. Então você quer matar alguém, você empurra alguém na água. Verdade, né? Só faz esquece. Pum. A chance de achar e quando achar também. Pouquíssimo provável que vai ser encontrado, né? E sempre vai recair a suspeita se um sobreviver, por exemplo. Saem 2, volta um, opa. O que aconteceu com o outro? O que aconteceu, né? E já aconteceram várias injustiças também por causa disso, porque o cara sobreviveu não porque ele matou o outro, porque o outro morreu porque não aguentou ficar tanto tempo como náufrago, a deriva, tal coisa. O cara morre, e aí o sobrevivente, no primeiro momento, é visto como herói, e no segundo momento é visto, vamos investigar isso aqui, vamos ver como o companheiro morreu, etc. Tal. E o mar tem muito dessa possibilidade de você cometer um assassinato. Quase que um crime perfeito, né? Porque não tem corpo, né? E eu conto algumas histórias nesse livro aqui. Teve um que matou a mãe, cara. E como descobriram? É um americano. É recente, é coisa de 5 ou 6 anos atrás. Ele era um desequilibrado, né? Mas assim, já tinha um histórico ruim na família, e ele saiu, levou a mãe para pescar numa lancha que ele tinha,
foram pescar. E antes disso, o avô dele tinha morrido, ao que consta.